Então, boa noite, pessoal. Nós vamos iniciar, então, mais uma parte desse evento do IFICOMIC 2021. Eu sou a Crislaine, faço parte da organização do IFICOMIC, e comigo também tem mais duas pessoas que fazem parte dessa organização. Uma delas, então, é a Emily. Oi, pessoal, eu sou a Emily Fagundes, já faço parte da organização do evento há 4 anos. Também temos, então, o Rafael, mais conhecido por CP. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe em que horário vocês vão estar assistindo essa gravação, né? Meu nome é Rafael, mais conhecido como CPE. Faço parte da organização desde 2015, 2014, 2015. E nós estamos tocando aqui mais um formato, mais um diferencial do FICOMIC, que é agora o nosso formato online devido à pandemia do Covid, né? Então, espero que vocês aproveitem. Isto. Temos conosco, então, a convidada Emanuele Barbosa, que vai falar, então, conosco sobre o tema das super-heroínas como ferramentas de empoderamento feminino para adolescentes. Emanuele, então, muito obrigada por se disponibilizar e participar conosco. E agora, fica contigo, então. Tá certo, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, como Rafael. Pessoal, eu agradeço muito o convite de vocês, é um grande prazer estar aqui apresentando um pouco do meu trabalho. Então, vou me apresentar um pouquinho, eu sou Emanuele Barbosa, eu sou psicóloga, faço no momento uma especialização em psicoterapia da infância e adolescência, e um mestrado também em processos e manifestações culturais na Universidade Fevale, onde eu consigo fazer, então, um pouco dessa integração da psicologia com essas questões de cultura pop, e pensar um pouco essas representações da adolescência na cultura, unindo, né, um pouco dessas minhas paixões, assim. Eu vou apresentar para vocês hoje esse projeto, né, as super-heroínas como ferramentas de empoderamento feminino para adolescentes, que foi uma intervenção psicossocial que eu fiz durante o meu trabalho de conclusão de curso na graduação. Foi uma intervenção que eu fiz com um grupo de 30 adolescentes, meninas, numa escola na região metropolitana de Porto Alegre, trabalhando, então, um pouco com elas a questão de gênero, né? A questão do ser mulher, ser uma mulher adolescendo numa sociedade como a nossa, com todas as problemáticas que já tem a questão de gênero na sociedade e esse peso, né? Tentar descobrir também, junto com elas, como que é para uma adolescente, né, se amadurecer e se entender como uma mulher na sociedade que a gente vive hoje, em que a gente sabe do grande problema que a gente tem, né, de machismo, misoginia, enfim, né, o papel que a mulher ocupa hoje. Pensando, então, em falar com as meninas, eu usei duas personagens super-heroínas, né, eu usei a Capitã Marvel, que na época já tinha saído o filme, então o filme tinha recém sido lançado, e eu usei também a Kamala Khan, que é uma personagem mais recente, que vai sair no fim do ano agora, o seriado na Disney Channel. Eu tô muito ansiosa, porque eu acho que vai ser fantástico. Eu vi já o trailer, algumas fotos, estou super ansiosa para ver como é que vai ser esse seriado. Eu acho que vai ser muito bacana. Vai ser uma personagem que vai cair no gosto do pessoal. E então, para contar um pouco para vocês sobre a intervenção, eu pensei em contar um pouco da história dos personagens e de por que eu pensei de usar essas personagens para falar de gênero e para falar de empoderamento feminino com adolescentes. Né? Foram vários encontros que eu fiz com elas. Todos os encontros a gente trabalhava um pouquinho da história das personagens, junto com alguma outra atividade, para que fizesse um pouco de sentido o que eu estava trazendo e também elas produzirem alguma coisa, conseguirem se expressar também, falar das suas angústias, dos seus sentimentos, né? Então, eu trouxe para vocês primeiro, eu vou fazer um breve repasso sobre a história das personagens e de por que eu usei elas, e aí no final vou trazer um pouquinho assim de como é que foi, então, os resultados dessa intervenção, e depois a gente abre para bater um papo, né, com as dúvidas, enfim, de vocês, tá? Eu vou começar, então, com a Carol Danvers. Cris, pode passar, por favor. A Carol Danvers, então, que é a Capitã Marvel,
Ela é conhecida hoje pelo filme da Capitã Marvel e pelos Vingadores, como Capitã Marvel, mas a história da Carol Danvers é antiga dentro, né, da Marvel. Ela apareceu a primeira vez em 1968 como uma personagem secundária. Ela era uma personagem dos quadrinhos do Capitão Marvel, que nem não existe mais, né, esse personagem nos quadrinhos hoje. E então tem toda uma história da Capitã Marvel sendo namorada então desse Capitão Marvel, né? Ela por um tempo se relacionou com ele, e numa das missões em que ela estava acompanhando ele, em final ela já era uma piloto da Força Aérea, então ela já tinha algum contato com os super-heróis. Numa das missões, então, tem uma explosão Ai, gente, vocês vão ter que cortar isso porque me fugiu a palavra. Então, tem uma explosão. Cara, me faltou a palavra, gente. Calma aí, vai voltar. Um artefato, bom. Então, numa missão em que ela estava acompanhando ele, tem uma explosão de um artefato Kree, né? Que é o que dá os poderes dela. Ela acaba adquirindo poderes. Mas mesmo assim, por um bom tempo, ela continuou sendo uma personagem secundária dentro dos quadrinhos do Capitão Marvel, né? Depois de um tempo, então, foi lançado o primeiro quadrinho da Carol Danvers como personagem principal, e então ela assumia o nome de Miss Marvel. Ela foi Miss Marvel por alguns bons anos. A história dela é uma história bem controversa. Ela tem partes da história que tem até fãs da Marvel que não aceitam. É uma história controversa. Ela já foi Miss Marvel, ela já teve o nome de Binária, ela já teve o nome de Warbird, e aí, por fim, então, ela é a Capitã Marvel. Durante toda essa história controversa dela, ela já sofreu muitas adversidades. Ela já foi sequestrada por um personagem, foi para um limbo. Lá ela foi abusada sexualmente. Ela volta então para a Terra, grávida desse personagem, mas na verdade era um jeito que ele estava achando dele poder voltar para a Terra, então ele engravidou ela dele mesmo, umas coisas assim que não fazem muito sentido. Aí ela volta para a Terra, tem um filho, e o filho é o Marcos, né, já adulto. E aí ela perde a memória, né? Ele apaga a memória dela, e nessa perda da memória, ela não lembra desse sequestro, disso tudo que aconteceu, e acaba se apaixonando pelo Marcos de novo, e vai para o limbo de volta. E todos os Vingadores sabiam do que estava acontecendo, e mesmo assim tudo isso aconteceu, né? Então ela foi sequestrada, abusada sexualmente, teve a perda da memória. Depois de um tempo ela volta, então ela perde a memória. Quando ela volta, ela tem toda uma outra questão em que ela perde os poderes, porque a vampira do X-Men, ela era filha da Mística, e nos quadrinhos a Mística era a principal rival da Capitã Marvel, então a vampira tira os poderes da Capitã Marvel, da Carol Danvers, que na época era Miss Marvel, e então na época ela volta, ela tem um período em que ela está sem memória e sem poderes. Quando o professor Xavier tenta ajudar ela a recuperar a memória e os poderes, ela lembra de tudo o que aconteceu, inclusive do abuso, né? Enfim, começa a fazer abuso de álcool, vira alcoolista, e com isso ela é expulsa dos Vingadores porque ela parece bêbada numa missão. Então, assim, é uma história horrível para uma heroína que a gente não espera ver nos quadrinhos, né? Mas mesmo com tudo isso, em 2012, sai o quadrinho dela vindo como Capitã Marvel e como a heroína mais poderosa da Terra, né? Então isso mostra a força da personagem Carol Danvers, né? O como ela é forte, o como ela conseguiu lidar com todas essas adversidades, o quanto ela é uma personagem resiliente. Então foi com tudo isso que eu fui trabalhando, contando os detalhes da história para as meninas que participaram da intervenção, e fui trabalhando com elas isso, né? Que às vezes acontecem coisas que a gente não espera, às vezes a gente pode até fazer coisas que a gente não queria e que não é saudável, como no caso da Carol Danvers, que acabou abusando do álcool,
mas que, mesmo assim, a gente não tem que estar julgando também as pessoas, porque a gente não sabe de toda a carga da história das pessoas. Então, foi todo um trabalho de aceitação, um trabalho de sororidade, né? Tudo isso foi sendo trabalhado junto com essa história horrível da Carol Danvers com elas, né? E a questão também dela ter sido expulsa dos Vingadores, então eu pude trabalhar a questão de apoio, né? O quanto eles não conseguiram relevar toda a história dela, toda a carga, tudo que tinha acontecido. E isso foi bem legal, porque foi unindo uma turma que era meio dividida, né? Uma sétima série, imagina, tem os grupos, né? E até o final da intervenção elas já estavam mais unidas e numa atividade que eram para construir cartazes e tal, elas já estavam escrevendo nos cartazes sobre sororidade, sobre mulher tem que ajudar a mulher. Então, assim, foi muito interessante, né? Pode passar, Cris, por favor. Eu trouxe aqui, então, um exemplo, né, de que quando ela vira Capitã Marvel, e aí é importante ressaltar que a Miss Marvel, a Carol Danvers, vira Capitã Marvel depois da morte do Capitão Marvel, né? Tem um quadrinho que o Capitão Marvel morre, e por sugestão do Capitão América, ele pergunta para ela por que tu não assume o manto, né? Que quando se passa assim, né? O personagem, o nome, se chamam de manto, né? Então, por que tu não assume o manto e vira Capitã Marvel, né? Assume esse manto e ela resolve, então, né? Virar Capitã Marvel. E aí tem o quadrinho que vem com uma capa que faz referência a uma figura, né? Que é essa do We Can Do It, que hoje é considerado um símbolo do feminismo, né? Então já está trazendo essa força feminina da Capitã Marvel, que ela está vindo diferente, né? Ela passou por tudo isso, ela está vindo como a heroína mais poderosa da Terra e uma mulher que está se assumindo como mulher, né? Então, para quem não sabe, essa imagem do We Can Do It, ela foi criada durante a Segunda Guerra por uma empresa lá das indústrias americanas, uma empresa de lá, que queria dar, então, essa questão de ressaltar, né, para os funcionários, mexer com a autoestima dos funcionários e tal, e lá naquela época ela não foi muito valorizada, assim, poucos funcionários viram, mas aí em 80 se redescobre essa personagem, né, esse cartaz, e aí sim ela ganha um nome, né, que ela acaba virando a Rose the Riveter, que seria a arrebitadora, né, e acaba sendo, então, uma figura uma imagem que vem ressaltar a força das mulheres durante a Segunda Guerra Mundial, porque era uma coisa que até então não se falava muito, de que os homens foram para a guerra, as mulheres foram trabalhar, as indústrias, a produção era, né, tocada pelas mulheres que tiveram que sair das suas casas e irem trabalhar para que os Estados Unidos, então, enfim, conseguissem, o mundo inteiro, né, aconteceu isso, mas a Rose Rebitadora aconteceu nos Estados Unidos, e aí ela vira, então, um grande simbólico da força feminina, né, e do feminismo. E a Marvel, muito, muito sabidamente, quando vem ressaltar a figura feminina da Capitã Marvel, que ela vem realmente como uma feminista nos quadrinhos, inclusive, faz referência a essa figura, né? Pode passar, Cris. Então, eu trouxe aqui só uma linha do tempo, né? Que foram 3 primeiras capas com Carol Danvers. A primeira ali é o primeiro quadrinho que saiu da Miss Marvel como personagem fora do Capitão Marvel. Então, saiu o quadrinho da Miss Marvel. Depois tem uma repaginação, né? Ela é toda repaginada, o uniforme, enfim, que passou pela questão de ser binária, de ser o Warbird, e vem a segunda capa, onde ela está com esse uniforme preto, que é o Miss Marvel. E aí, quando ela vem como Capitã Marvel, ela vem com um uniforme diferente. Ainda que tenham as suas curvas, né, marcadas, ela não vem mais tão sexualizada como ela vinha nos outros. O corpo dela tá coberto, né? Ela tem um lenço na cintura, que ela já trazia nas outras, mas ele tá numa forma diferente. A pose dela não é mais uma pose sexualizada, como principalmente ela tá na segunda. Então, realmente, ela vem para quebrar esse estereótipo da heroína somente como uma figura sexualizada dentro dos quadrinhos que eram produtos para homens, né?
que até então se sabia. A gente sabe que não, que sempre tiveram muitas mulheres leitoras, mas muitos dos escritores e desenhistas acabavam sexualizando, usando os corpos das mulheres nos quadrinhos, porque a maioria delas tinham esses uniformes que mostravam o corpo dessa forma. E eu também faço uma leitura que uma questão que ajudou muito na construção da personagem Capitã Marvel, de ser uma mulher mais forte, uma mulher de poder, uma mulher com o corpo coberto, é que ela ganha uma característica militar, né? Ela vira uma capitã, né? Antes ela era uma Miss Marvel, ela era somente a acompanhante do Capitão Marvel, né? E agora ela vira capitã. Então, tem toda essa questão também do pudor e da questão do exército, né? De que não vai sexualizar o corpo da mulher, mas eu vejo isso de forma positiva, porque no final ela veio com uma personagem com muita representatividade, né? E eu também fiz todo esse trabalho de mostrar para as meninas, né? Para as adolescentes, imagina, elas tinham idade entre 13 e 16 anos, da forma, né, para elas já começarem a se dar conta da forma em que a mulher é representada na cultura, né, da forma que a gente vê mulheres de poder, são as gostosonas, né, são as mulheres que têm um corpo que é ideal de acordo com uma cultura do consumo, né, botar a mulher como consumo. Então eu fiz todo esse trabalho com elas, mostrando que não, que a Capitã Marvel veio forte, a heroína mais poderosa da Terra, e ela não precisou estar da forma que ela estava antes, sexualizada dessa forma, né. Cris, pode passar, por favor. Então, conhecendo toda a história da Carol Danvers, e é importante trazer toda a história da Carol Danvers para apresentar a Kamala Khan. Porque quem é a Kamala Khan? O momento em que a Carol Danvers vira Capitã Marvel, abre o espaço, então, para o manto da Miss Marvel. E o manto da Miss Marvel é repassado em 2015 para a Kamala Khan, que é uma personagem adolescente, de família paquistanesa, muçulmana, que mora em New Jersey, nos Estados Unidos, e que sofre bullying na escola em função de todas essas peculiaridades por ser diferente do padrão americano, né? Tem o tom de pele que é diferente, tem a religião que infelizmente ainda pode ser vista como a questão do ligado ao terrorismo, né? Tem a família paquistanesa com os pais, uma língua, um sotaque, uma cultura, uma vestimenta, é exatamente diferente, né? E tudo isso aparece muito nos quadrinhos dela, aparece o enfrentamento dela entre estar criando a identidade dela, ao mesmo tempo em que ela está tentando seguir a tradição dos pais e a tradição da sua família, se inserir dentro da cultura americana, né? E é muito conflituoso para ela. Então, em um momento em que a Kamala Khan resolve pela primeira vez desobedecer aos pais, ela foge de casa numa noite para ir numa festa em que ela não poderia ir porque teria bebida alcoólica e a religião não permite. E lá, sem querer, eles dão para ela uma bebida alcoólica e ela não sabe que tem álcool, enganam ela, né? Ela é enganada e ela toma essa bebida alcoólica. E nesse momento, ela está voltando para casa. E ela passa por uma nuvem verde, que seria uma nuvem alienígena Kree também, porque tinha dado um atentado lá na cidade de New Jersey. E nisso aparecem alguns Vingadores para ela, e ela acha que está alucinando, enfim, porque tinha bebido, mas ela só tinha tomado um gole, né? E aí a Capitã Marvel diz para ela, né? Eu vou te dar um poder agora, né? E ainda dá uma bronca nela, né? Que ela não podia ter fugido de casa, que ela tem que assumir as responsabilidades, né? Mas que vai dar para ela uma escolha, que ela pode escolher ser quem ela quiser. E ela diz: eu quero ser você, né? E é importante dizer que a Kamala Khan era fã da Capitã Marvel, ela é uma escritora de fanfic nos quadrinhos dos Vingadores, muito fã da Capitã Marvel. Então, quando a Capitã Marvel aparece para ela, diz: eu quero ser você. E aí ela se transforma. Cris, pode passar, por favor? E ela se transforma, né? Aí tá a conversa quando a Capitã Marvel aparece para ela, né? E diz, né? Eu queria ser linda e foda e boladona e menos complicada. Eu queria ser você, ela diz para a Capitã Marvel, né? Pode passar, Cris. E então ela se transforma na Miss Marvel. Aqui é a Kamala Khan personificada como Miss Marvel,
Com isso, ela ganha o poder de poder mudar o corpo, né? Ela tem o poder transmórfico. Até nesse momento ela ainda não sabia. Ela simplesmente se transformou na Miss Marvel. E nesse momento ela tá meio ainda perdida, não sabe o que está acontecendo, mas a menina que mais fazia bullying com ela na escola tá sofrendo tá lá numa briga e cai num rio e ela tem que salvar a menina. E ela resolve salvar a menina, mesmo sendo a pessoa que faz bullying com ela, só que ela questiona, né? Como é que uma heroína pode salvar o mundo com cabelos esvoaçantes que ficam entrando na boca? Com essas botas de salto alto e com um maiô que entra em lugares aonde não bate a luz do sol. É impossível salvar o mundo desse jeito. E aí ela diz, né, ser outra pessoa não é libertador, é exaustivo, né? E ela resolve que não é bem assim, eu quero me transformar na Miss Marvel, né? E que a Miss Marvel, enfim, podia ter todos esses atributos que culturalmente se entende como uma pessoa perfeita, mas não é bem assim estar na pele da Miss Marvel, não é tão perfeito assim, né? Pode passar, Cris. E aí ela resolve, então, que ela vai assumir e que ela vai ser a nova Miss Marvel, mas sendo ela mesma, né? E aí ela cria uma fantasia nova para ela, porque afinal de contas ela não podia demonstrar quem ela era, né? Como com superpoderes. Então ela permanece com os poderes transmórficos, ela tem a força, ela fica com uma mão gigante, ela consegue dar socos grandes, os braços esticam, enfim, ela consegue mudar com o corpo dela, né? Consegue mexer dela nova, né? O uniforme, não fantasia, né? Então, quando ela cria o uniforme dela, ela escolhe criar o uniforme a partir de um burkini. E um burkini é muito representativo da cultura dela, né? E ela usa o lenço também vem como uma representação da cultura dela, né? O lenço ali no pescoço, porque faz parte da cultura, usar o burkini. E aí, então, ela cria essa nova fantasia. Pelo amor de Deus, gente. Desculpa, mas vou ter que cortar. Então, ela cria essa nova. Calma, gente, vai dar certo. Imagina se isso aqui fosse ao vivo, eu ia estar falando fantasia o tempo inteiro. Ela cria, então, esse novo uniforme, e que é o que permanece, né? Teve algumas mudanças a partir nos quadrinhos, mas então esse é o uniforme da Kamala Khan hoje, e é o que está sendo base também do seriado, que vai vir pelas fotos que eu vi, né? E aí, o que eu trago, assim, muito de representativo da adolescência na Kamala Khan, né? Que é a questão de procurar pertencer a um grupo, né? Que o adolescente procura, então, seus iguais, procuram identificações, procuram, né, algo que eles consigam se identificar e se ver naquela figura, e a Kamala Khan tinha dificuldade em encontrar isso, né, mas estava nessa busca, né, estava nesse processo. Ela também, essa dificuldade dela no início de controlar os poderes, que essas transformações corporais que ela poderia fazer, porque às vezes ela quer fazer as coisas e não consegue, os braços esticam, ela não consegue trazer de volta, enfim, ela tem uma dificuldade no início, né, de lidar com o corpo, e isso é algo muito forte na adolescência, né, o corpo muda, sem que a gente tenha controle sobre ele, né? E às vezes é difícil de entender as mudanças que o corpo estão passando, então isso vem muito forte representada na Kamala Khan, né? Essa dificuldade também entre, imagina, ela vira uma super-heroína, ela vira a heroína de New Jersey, ela tá salvando a cidade, mas ao mesmo tempo ela tem que pedir para os pais para sair de casa, né? Então fica essa transição entre ainda tá saindo de uma infância e chegando numa fase adulta, que é bem o específico da adolescência, onde tem coisas que tu já tem muita responsabilidade, muito conhecimento, mas ao mesmo tempo tu também não tem, ainda tem que estar ligado com a família, né? Não tem autonomia para muitas vezes estar, né, fazendo só o que quer, porque, enfim, está ainda em desenvolvimento, né? Então, tudo isso aparece na Kamala Khan, mas o que as
meninas da intervenção mais se identificaram com ela foi o fato de ela, no início, não conseguir ser quem ela era, né? De desejar ser outra pessoa, de desejar ser um ideal, de desejar um corpo perfeito, de desejar ser desejada como a Miss Marvel ou a Capitã Marvel, né? E no final ela se aceitou, né? E isso foi um exemplo muito legal para as gurias, né? Porque elas diziam, né, nas cartas que elas escreviam para as heroínas, né? Ah, eu também, que nem tu, às vezes tenho dificuldade de ser quem eu sou, mas saber que tu conseguiu, né, aceitar quem tu é e ser melhor me ajuda a pensar que eu também vou conseguir, né? Então foi muito legal assim para elas ver essa representatividade de uma adolescente que passa pelo que elas estavam passando, mas no final tá tudo certo, né? Ela consegue se aceitar, ela entra em acordo com ela mesma, ela aceita o corpo dela, ela aceita quem ela é, e ela tira o melhor disso, que é ser uma grande heroína, né? Cris, pode passar, por favor. Então, eu trouxe um pouquinho só da conclusão do meu trabalho, né, que é isso, assim, de como que essa história toda, e de como esse trabalho que eu fiz usando, porque foram vários encontros onde eu fui, né, trabalhando todas essas questões das histórias delas com as meninas, né, e o que apareceu, assim, ali é uma frase de uma delas, né, queria muito que você fosse real, porque elas falaram para Kamala Khan, teve uma que escreveu para Kamala Khan, eu queria que você fosse real, porque eu queria que você fosse minha amiga, né. Então, elas tinham, que aparece nas histórias, e aparece, né, com as meninas, que é a dificuldade de lidar com sentimentos, né, o desmerecimento e o descrédito das mulheres na sociedade, porque aparece muito, né, na Capitã Marvel, aqui eu não entrei em detalhes, mas no próprio filme aparece o quanto ela teve dificuldade lá no exército de ser aceita como mulher, e que ela teve que batalhar muito, né, porque ela não era aceita, isso aparece muito no filme dela. Elas trouxeram muito, quando a gente falou ali do abuso sexual da Capitã Marvel, elas trouxeram muito quanto incomoda elas a questão do assédio, né, porque querendo ou não, na adolescência as meninas já estão desenvolvendo um corpo um pouco mais sexualizado, né, visto socialmente assim, né, mas ainda não estão preparadas para lidar com isso, né, então é difícil muitas vezes levar as cantadas na rua, ou ouvir umas piadinhas. Elas trouxeram que como isso é difícil para elas, né, que elas sentem vergonha, né, elas ainda estão tentando se conhecer, tentando conhecer o seu corpo, as mudanças estão acontecendo, e aí tem que ouvir essas piadinhas na rua, e de como elas se sentem desconfortáveis, né, e com vergonha dos seus corpos, né, são meninas que disseram que na praia usavam camiseta porque não queriam mostrar os corpos, porque não tinha um corpo padrão, mas enfim, o que é o corpo padrão, né? Toda uma desconstrução, né, que a gente tem que fazer, porque infelizmente a gente vê representada a Capitã Marvel, a Miss Marvel lá do início, né, com aquele corpo torneado, sexualizado, enfim, né? E então eu trago que as duas heroínas funcionaram, então foram ferramentas de empoderamento feminino, porque elas foram referenciais positivos para essas meninas. A Carol Danvers, muito pela coragem e superação frente às adversidades, e a Kamala Khan pela aceitação pessoal, né? Então, eu trouxe ali uma citação que elas falaram sobre a Carol Danvers, que elas dizem que ela é igual a nós. Com o tempo descobrimos, falando da força, né? E com o tempo a gente aprende a se valorizar, e que nós, mulheres, somos fortes para vencer qualquer situação. E a outra é sobre a Kamala Khan, né? Eu amei sua história, principalmente porque, apesar do bullying que você sofria, você podia ser qualquer pessoa, principalmente uma que todo mundo amava, mas escolheu ser você mesma. E também escolheu salvar a pessoa que mais implicava com você. Não sei se muitas pessoas fariam isso, por isso eu te adorei, né? Então, assim, foi muito legal, e é por isso que eu gosto muito de falar dessa intervenção, né? Porque eu percebi o quanto foi interessante para essas meninas conhecer essas personagens e conseguir se identificar com as suas histórias de vida, e conseguir identificar que até a heroína mais poderosa do planeta passou por problemas, adversidades, e conseguiu superar, e que a gente não pode desistir, né? A gente não pode desistir de estar aí, de estar na batalha, de estar lutando, de tentar ser melhor a cada dia, de se aceitar, né? Porque daí a gente consegue chegar lá. Eu acho que é isso, Cris. Gente, eu vou ter que pegar o carregador rapidinho, tá? Eu já volto. Tá desculpa. ótimo. Queria Gente, primeiramente, então... Deixa eu ligar, vai dar eco.
Vamos esperar ela voltar. Gente, vocês cortem aquelas fantasias, pelo amor de A Deus. gente corta, né? O grupo de edição barra eu, Tá. da engenharia de, como é que chama, de Sony Vegas. O que vocês acharam, gente? Eu gostei. É que é 2 temas que eu gosto, né? Que eu queria fazer psicologia e nunca criei coragem para fazer a graduação, né? Vai lá. Tarde demais. Aí Não! eu A acabei optando psicologia é pelo. minha segunda graduação, tá? Eu me É? formei ano passado com 36 anos, não é tarde de mais coisa nenhuma. Vai, toca ficha, se tu quer fazer, Qual faz. foi a tua primeira que não me conta? Comércio exterior. Gente, desculpa, tá? Cortem isso depois. Toca a ficha, Rafael. Nunca é tarde demais para psicologia, porque é uma graduação que quanto mais experiência de vida tu tem, mais tu consegue se relacionar com as questões. E é uma profissão que tu não tem, tu só vai te aposentar a hora que tu achar que tu não consegue mais, porque quanto mais velho, mais credibilidade tu tem, né? Porque às vezes eu atendo as mães dos meus pacientes e às vezes é difícil, né? Porque eu sou mais nova, enfim, mas. Sim. Vai lá, Eu quis fazer porque, tipo assim, eu tenho uns amigos meus que a gente, enfim, essas conversas mais papo cabeça, sabe? E eles não. E eu, sei lá, às vezes bate as ideias. Eu tinha uma colega minha que ela era espírita, ela disse, nossa, a tua alma deve ser de uma pessoa que morreu muito velha, porque tu tem umas coisas muito de senhor de idade. Aí ela disse, não, tinha que ter feito psicologia, eu disse, pois é, né? Faltou foi coragem. E na época, quando eu comecei a estudar para graduação, assim, para fazer faculdade, alguma coisa do tipo, algum vestibular, era uma área que estava super saturada, né? Era uma área, assim, que tinha muita gente, né? Claro, continua. Tem muita gente, entre ter muita gente e ter alguém, pessoas atuando na área, são coisas diferentes. Não, continua, mas vou te dizer assim, ó, uma grande questão para tu ser um bom profissional na psicologia é uma coisa que muitas vezes tu não aprende na graduação, que é essa sensibilidade que tu está me dizendo que as pessoas percebem em ti, né? Sim, de compreender o outro, né? De compreender, de estar aberto, de estar ali disponível para o outro, né? Tu tem que estar disponível para o outro. A teoria vai entrar depois, se tu tiver disponível e aberto para ouvir. Senão não adianta toda a teoria do mundo, não vai dar, né? Claro. Não vai dar. Então, assim, se é o que tu quer, toca a ficha. E para bons profissionais dedicados, tem espaço sempre, né? Eu estou começando a minha carreira agora, talvez eu não seja a melhor pessoa para estar te dizendo isso, mas eu vejo, assim, que tem espaço, sim, para bons profissionais. Então, se tu quer, não fica com medo por causa do mercado, porque está saturado por todas as áreas. Então, toca a ficha, vai estudar. Obrigado. Nada. Gurias, eu continuo agora, Cris, ou tu toca? Eu posso tocar. Então toca. Parece que a gente tá falando de gaso aqui, falando assim, toca pra frente. Gente, toca a mãozinha. A mãozinha é pra quê? Pra pedir a palavra. Isso. Ah, tá. Eu achei que fosse, só queria ter certeza. Então, eu queria falar que eu também quero estudar psicologia, né? Me formei agora no curso de eventos e eu quero fazer o Enem, eu quero fazer psicologia também. Eu lutei um pouco com isso e tudo mais. Todo mundo falou que eu devia fazer, que era minha vocação. O meu TCC foi sobre isso, né? Envolveu toda a questão de... Sim, foi um plano de negócio de uma academia focado em inclusão social. Era a APT, uma academia para todos. Um ambiente de pluralidade, né? E eu achei muito interessante, assim, o trabalho. Então, depois eu falo umas coisas. Uma dica para vocês, assim, né, antes da gente começar de novo, para quem quer fazer psicologia, é muito importante fazer terapia junto. Então, ajuda muito no processo de aprendizado da psicologia, e porque é um curso pesado, porque a gente lida com as dores do ser humano, assim, né? E às vezes a gente está estudando coisas pesadas, então, assim, se vocês têm esse interesse, ou tu já está se preparando para fazer o Enem, seria interessante começar a fazer uma terapia, assim, em paralelo, porque te ajuda muito a te construir como profissional depois. Ajuda bastante. Eu fiz terapia, mas eu era muito pequena, eu era mais novinha, assim, tinha uns 11 anos, né, que foi, porque eu sou também uma vítima de abuso sexual e tudo mais, então também me identifiquei ali com as histórias, e aí eu fiz terapia, e não posso dizer que me ajudou, porque
as psicólogas, assim, acho que elas não foram muito a fundo na questão do meu trauma. Elas só diziam que eu lidava muito bem com isso e que eu não precisava de terapia, mas eu preciso até hoje. Então, também foi um dos motivos. Eu tenho um irmão neurodivergente também, né? Ele é autista. E eu acho que a psicologia também ajuda muito essa questão da gente entender essas crianças que têm uma demanda totalmente diferente para criação, para todo jeito com elas. Então, procura, acho que vai ser bom para ti. Vai ser bom para ti, procura uma terapia, vai ser bom para ti. Obrigada. Eu vou voltar agora um pouquinho à temática, que a gente estava aqui Vamos lá. super-heroínas, tá? Primeiramente, assim, de que eu não conhecia toda essa história da Capitã Marvel e de que, nossa, ela foi super criada de uma forma sexualizada, como apenas acompanhante de um macho, né? Apenas acompanhante de alguém que é um super-herói, seja como for, mas não como um personagem, seja secundário ou principal, que estaria ali para demonstrar força, né? E isso estava muito mostrado ali na vestimenta e em como ela foi tratada ao longo de sua história, né? Como você muito bem trouxe. E aí entra muito bem a questão da nova personagem, que é Khalifa Khan, se eu não me engano. Kamala Khan. Kamala Khan, desculpa. Kamala Khan, então, que ela vai entrar muito nessa questão de que nem você me mostrou ali no momento, né? Que aí ela faz aqueles questionamentos de como é que uma super-heroína salva o mundo inteiro com uma roupa que deixa desconfortável, com um salto alto que incomoda. Imagina, eu não serviria pra lutar com um salto alto, eu mal sirvo pra caminhar com o mesmo. Como é que eu vou fazer uma luta em cima de um, não é? Se já é desconfortável só caminhar, então só o lutar já seria mais complicado. E é o que reflete muito na questão de quem foi que fez esse personagem, né? Como é que fez e qual era a serventia ali no momento, né? Afinal, por que as super-heroínas, porque essa não é a única, né? Capitã Marvel não é a única super-heroína que tem uma vestimenta sexualizada, né? Que vai com umas roupas que tu vai olhar aquilo e vai dizer, isso não seria numa vida real, né? Primeiro que superpoderes não existem, mas não tem como fazer uma luta dessas desse jeito, sabe? Então, muito bem retratada, assim, a forma que tu trouxe. E é importante, daí entra essa nova personagem, de que a gente precisa ter uma representatividade. A gente vê que, olha, aquilo ali que a TV tá nos mostrando, que os filmes, as séries, aquilo ali não é o que a gente precisa seguir. Não é aquele padrão ali que é o padrão, porque não existe padrão, na verdade, né? É que é necessário a gente encontrar uma personagem que tá fazendo todo esse questionamento de o que é o padrão, o que não é. E aí ela decidir, por exemplo, fazer a própria vestimenta, o próprio uniforme, né? Então foi muito bem retratada essa questão e é importante que eles tragam todas essas questões. Claro que vem também junto uma questão de será que eles estão trazendo isso? Porque a questão do feminismo tá super em alta. A todo momento a gente vê pautas sobre o feminismo. E aí tem essa questão de estão trazendo porque é importante ou estão trazendo porque eles querem o consumo desses jovens sobre essa pauta, né? Esse é um questionamento que aparece em tudo, né? Na verdade, até quando uma empresa resolve que vai fazer uma campanha, né, com uma temática LGBTQI+, ou questões étnicas, raciais, sempre se tem, né, esse questionamento, mas afinal de contas, é genuíno ou é porque é o que está se pedindo, né? E aí, então, se a sociedade retrocedesse mais ainda, mas se a sociedade desse uma retrocedida e parasse de se questionar essas questões, se pararia, essas empresas deixariam essas campanhas de lado, né? Como teve empresas de refrigerante, enfim, né? Várias. Mas esses questionamentos, eles são muito válidos, né? E inclusive nos quadrinhos, se a gente olhar histórias de outros personagens, por exemplo, o Homem-Aranha foi criado já porque na DC tinha sido criado o Robin, que era um personagem mais adolescente, então teve essa demanda para Marvel, foi criado um Homem-Aranha, um personagem adolescente, que era para atrair, né? Mas eu acho que se tratando dessas temáticas que a gente tem tanta falta de representatividade, mesmo que
que ela tenha sido feita porque se quer atingir o povo, né, ou se quer atingir um público específico, é melhor que se faça e que se tenha do que não se tenha, né? Eu penso assim, né, que se a gente for, a gente pode problematizar tudo isso, e eu acho que sim, que tem áreas que tem que problematizar isso, sim, né? Porque a gente vive numa sociedade do consumo, tem muito essa questão da cultura para consumo, né? A indústria da cultura para consumo e os quadrinhos estão aí dentro, né? Dessa indústria de consumo. Mas eu acho que a gente tem que fazer um bom uso do que a gente tem, independente de por que eles foram criados, né? Se foi criada a Kamala Khan para atrair um público feminino adolescente, que talvez fosse um público que, no momento que ela foi criada, se fizeram pesquisas de mercado e pensaram, esse é um nicho que a gente tem que entrar, porque não existem meninas adolescentes, que bom que criaram, porque hoje eu acho que ela é uma figura que está precisando, assim, né? Esse seriado dela, mesmo para os que não são leitores de quadrinhos, o seriado dela vai acabar atraindo e estando ali uma personagem ali para representar não só das adolescentes, as meninas, mas toda uma questão de cultura, né, de uma religião, né, de uma questão de descendência de nacionalidade, né, dessa representatividade que para os Estados Unidos, principalmente, isso é uma coisa muito forte, né, então eu acho que bom que ela está aí, né, e enfim, acho que a gente tem que pegar o que está aí, né, o que as coisas que criam e dar o melhor uso para eles, né, por isso que eu faço esse trabalho, gosto de divulgar ele, né, para ver se alguma menina, alguma adolescente, talvez, não só adolescente, mas às vezes a gente traz, né, a gente carrega a vida inteira esses dilemas da adolescência, e inclusive nós, mulheres adultas, sofremos com essas questões dos padrões, né, então se a gente conseguir olhar isso e pensar, e refletir um pouquinho, já tá valendo, né, tá valendo a criação da personagem. Com certeza, é importante a gente ter representatividade. Mais Exato. importante ainda que vá além do consumo, né? Que venha Exato. nos Com representar. certeza. Com certeza, e eu acho que o seriado vai vir com essa. Óbvio, a gente não pode dizer que a Disney não está ali para consumo, né? Que a Disney não está criando pensando no consumo, mas é interessante de ver que tem pessoas, tem mulheres, o seriado está sendo basicamente feito por mulheres, e tem muitas mulheres paquistanesas na criação também, né? Então está sendo inserido, assim como aconteceu com Pantera Negra, né? Está sendo envolvido na produção, estão se dando espaço para essas pessoas também estarem trabalhando e mostrando o seu trabalho, né? Mas não tem como a gente dizer, né, que a Disney não está investindo nisso porque sabe que vai ter um retorno, né? Tá envolvido, né? Infelizmente, mas que bom que estão fazendo, né? Com certeza. Cepé, passo a palavra para ti agora. Eu adorei essa coisa das mãozinhas, porque ela organiza bem, né? Ninguém se atropela, né? Eu acho que quando tu mencionasse ali da situação da criação mercantil, tem um lado marxista em mim que ele berra nessas horas, assim, dizendo é lucro, é lucro, é lucro. Mas eu acho que, como bem no que tu disse, né? Tem uma utilidade. O teu trabalho é uma utilidade desses quadrinhos, né? Tipo, não é à toa que tu te baseia nessas duas personagens para poder trazer, enfim, as questões das meninas ali que tu retratasse do grupo, do teu grupo de estudo. E uma outra questão é que da Miss Marvel, eu lembro que, da Miss Marvel mesmo, eu lembro que essas, a gente vai costumar chamar na literatura de personagem chaveirinho, tá? Mas não é um termo muito adequado. Chaveirinho no sentido que tu carrega, assim, sabe? Tipo, como a Miss Marvel, como o Capitão carregava a Carol Danvers, né? Então, esses personagens, eles, principalmente as personagens femininas, né? Elas são criadas no sentido da mesma acompanhante de luxo, não sei se vocês conhecem esse termo, não seria prostituta, tá? Seriam acompanhantes de luxo, e depois a gente vai chamar de cortesãs, como, sei lá, tô pensando aqui, Lucila, enfim, eu vou acabar lembrando livros mais clássicos, assim, mas é inspirado nessas, eu lembro desse estudo que são inspiradas essas personagens femininas que acompanham personagens masculinos, elas são, ou que são baseadas, tipo, por exemplo, a Mulher Maravilha, baseada no Super-Homem, que é a personagem cortesã, sabe? Ela acompanha
é como se fosse um casal, entendeu? Ela acompanha esse personagem, entendeu? A Batwoman, a Batgirl também é feita nesse sentido. Ela acompanha o Batman, né? Ela acompanha sempre aquela questão de um personagem que precisa acompanhar, que precisa de uma acompanhante, né? Então é muito baseada nessa literatura que cria acompanhante, que cria mulheres acompanhantes para personagens masculinos, né? Então, eu só queria ressaltar essa questão que eu acho que é interessante, que muita gente acha que isso surge do nada, né? Mas na literatura, isso 200 anos atrás, 150 anos atrás, era bem comum, né? Hoje em dia caiu em desuso, né? Mas daí os quadrinhos acabam bebendo dessa fonte, né? Então, como a gente entende também como literatura, né? Então, eles acabam bebendo dessa fonte do cortesianismo, né? Das acompanhantes de luxo dos personagens, né? A própria Mulher Maravilha que tu traz aí, né, tem toda uma discussão sobre a origem dela. Hoje a Mulher Maravilha é uma figura representante aí que as mulheres se empoderam, né, na questão do feminismo, porque é uma mulher de força, de representatividade, mas a origem dela não estava tão ligada a isso, foi criado por um homem, por um psicólogo, né, foi criado por um homem, tem toda uma questão do fetichismo, né, do laço, do boundary. Então, que bom que a gente conseguiu transformar ela, né, que hoje ela é uma figura de representatividade, mas sim, né, como qualquer questões que a gente vai ver, pegar a história, antes de começar mesmo esse movimento feminista, e não só as mulheres, mas que se começa a problematizar, né, a representação da mulher e começar a dizer, não, só um pouquinho, não é assim, né, não dá para ser assim. A gente vai pegar, né, o início problemático, assim, né, e tem até um trabalho que foi feito que pegaram momentos das personagens nos quadrinhos, né, numa posição muito sexualizada e que fizeram uma representação na realidade que são posições que anatomicamente é impossível uma mulher ficar naquela posição. É impossível que fique com a bunda tão empinada ou com a perna aberta, não sei o quê. Então, assim, tá se olhando que foram criados, né? Esses foram criados por homens para homens, né? Então, isso está mudando também, porque tem muita mulher hoje também já criando, desenhando, né, criando seus próprios quadrinhos, suas próprias histórias, ou também criando os personagens, né, a própria Kamala Khan tem uma criação de uma mulher, então está se abrindo um pouco, né, e aí a mulher acaba sendo representada também como uma figura de mulher, também para mulher, né, não só por uma visão masculina, e ainda uma visão masculina estereotipada, né? Porque a gente não pode dizer que são todos os homens que vão olhar a mulher daquela maneira, mas enfim, né? Com um propósito, né? Eu acho que é isso, né? Uma personagem com um propósito, que não a de ser uma super-heroína, né? Mas enfim, de estar de chaveirinho, de estar nesse sentido que tu trouxe, né, Rafael? Sim, muito bem como você trouxe, né? Emily? Eu acho que as capas ali que tu trouxe, né, da Capitã Marvel foram uma exemplificação perfeita disso que a gente tá falando, assim. A Marvel, ela é uma marca que ela é muito inteligente e eu acredito que ela seja sempre acompanhando o progresso da sociedade em questão de debates e tudo mais. Ela acaba relacionando, sim, muito essa questão do consumo a causas sociais também, né? E isso mostra ali que antigamente o que vendia, o que era, né, tido pela sociedade como algo normal, como algo ok, era essa questão da serventia da mulher, digamos assim, né? E a gente foi vendo essa evolução ali nas capas da Capitã Marvel até a gente chegar àquela versão ali de 2012, onde ela tem toda uma renovação na história dela, a própria história dela, né? Dessa personagem que sofre tantas coisas e que mesmo com tudo que ela sofre, ela ainda é capaz de se apaixonar por aquele homem que fez tão mal para ela, né? E ninguém faz nada sobre. Então, e depois a ressignificação de tudo isso pelo qual ela passou. Isso é muito importante, mostra bastante essa relação sobre a questão da Mulher Maravilha ali e a mulheres, né, na produção da série da Kamala Khan. A gente vê que isso é uma coisa que se mostra muito necessário, principalmente tendo esse olhar pela Mulher Maravilha, porque a gente consegue ver uma mudança drástica
da retratação da Mulher Maravilha nos filmes da Liga da Justiça e da própria Mulher Maravilha. O filme da Mulher Maravilha, ele é produzido, né, ele é dirigido por uma mulher, então todas as filmagens, mesmo que as mulheres sejam mostradas como sensuais, é de uma forma respeitosa, né, e nos filmes da Liga da Justiça, a Mulher Maravilha é colocada em vários ângulos que são desconfortáveis, é filmada de baixo, é filmada por trás. Tem um GIF que ficou muito famoso na internet, que é ela tá lutando e ela cai de costas, assim, e ela faz uma expressão super sexy. Nossa, esse GIF rolou por meses, assim, ainda rola às vezes, né? Então, é bem importante, assim. E além de ter a representação feminina nos quadrinhos, né, ressignificando aí para mulheres adultas e para adolescentes, crianças, enfim, mas que também tenham mulheres por trás dessas produções, que é para representar, né, da forma certa e não só para propagar a mensagem vazia, né? Então é bem legal. Eu acho importante, e esse meu trabalho que eu quis fazer com adolescentes, óbvio que foi um trabalho de conclusão de curso, eu não pude ter uma abrangência muito grande em número de pessoas, né, enfim, porque, né, não teria, mas algo que me levou a pensar nesse trabalho foi que a gente tem que começar a mostrar a problemática, né, que a gente consiga olhar, por exemplo, para uma Liga da Justiça e problematizar isso que tu enxergou, né? Pô, mas por que tem que ser esse ângulo que mostram ela? Por que os outros não mostram nesse ângulo? Né? Por que ela cai? Como assim alguém vai cair e vai estar com essa cara sexy, né? Tipo, de a gente conseguir olhar para aquilo e causar estranheza. Eu acho que o momento que a gente consegue causar uma estranheza, a gente consegue olhar para aquilo e dizer assim, tem algo errado aí, já é um grande passo para a gente conseguir quebrar um pouco algo que a gente cresce e a gente não pode nem se culpar, né, gurias, em ver que em certos momentos a gente se pega nisso, né, de talvez se tratar talvez como uma mercadoria, ou da gente se pensar nessa forma mais sexualizada, da gente desejar um corpo padrão, porque a gente cresce inundado por essas coisas, não tem como a gente, né, criticar quem vive isso, porque a gente cresce sabendo que esse é o nosso papel, né? Então eu acho que se a gente cada vez mais divulgar e falar e trazer os questionamentos e mostrar, né, a Capitã Marvel ali mostra muito dessa evolução na sociedade, né? Peraí, só um pouquinho, não é assim, né? A Kamala Khan vai ali e diz, não é assim que funciona, né? Já é uma nova geração questionando, né? Que não é tão inundada quanto talvez a minha geração foi, né? E que a gente tem que desconstruir toda uma visão, né? E abrir, estar mais aberta para os questionamentos, se a gente consegue levar para os adolescentes hoje em dia isso para que eles já comecem a olhar para essas questões com esse olhar um pouco mais crítico, né? E dizer, não pode ser assim, eu não preciso ser assim, né? Eu sou bonita do jeito que eu sou, eu me aceito do jeito que eu sou, né? Não que a gente não vá buscar algo que a gente acha bonito, enfim, mas não viver escravo daquilo, né? Eu acho que é isso. Todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer se sentir bonito, todo mundo, né? Enfim, mas a gente não pode ser escravo disso, né? E viver pensando que eu tenho que ser um ideal. E aí entra o questionamento, né? Que ideal? Por que isso é o ideal? Quem é que disse que isso é o ideal? Né? E se a gente começa a questionar a forma que a mulher está sendo representada na mídia, na cultura pop, a gente entende o porquê que aquilo é o ideal, né? Por que é isso é posto como ideal, e a gente consegue tentar desconstruir isso, né? E ressaltar, e aí se identificar mais com uma Kamala Khan, que é uma adolescente, e eu achei fantástico, porque eu vi fotos da personagem e ela é uma adolescente. Eu não sei se a atriz realmente tem a idade, né? Eu não vi a idade da atriz, mas tem uma aparência, um aspecto bem adolescente, não tem um corpo mais sexualizado, não sexualizaram a personagem, era um medo que eu tinha, né? Que trouxesse uma personagem mais curvilínea, que mostrasse mais, e não, né? Então, assim,
vamos ressaltar isso, né? Vamos olhar para Kamala Khan e dizer que legal, né? A gente pode ser, né, super-heroína sem, enfim, sem ser esse padrão, né? E que padrão é esse? Eu acho que é muito isso, né? Que padrão é esse? Por que esse é o padrão, né? Quando a gente se questiona isso, a gente começa a aceitar um pouquinho mais questões diferentes, né? Até olhar para as próprias mulheres, né? De outra forma, com um olhar mais de sororidade, de menos crítica, né? De achar um absurdo tu ver uma notícia, fulana estava na praia e tinha celulite. Tipo, por que isso é notícia? Por que uma atriz que está na praia e tem celulite tem que ser notícia, né? Enfim, vamos botar então todas as mulheres ali, fulana tem celulite, porque enfim, as mulheres têm celulite, fazer o quê? Entendeu? Né? Então, assim, que não normalizar esse tipo de coisa, né? Que uma pessoa, por ser pública, não pode botar um biquíni na beira da praia porque vai mostrar que tem celulite, enfim. É ridículo isso, né? É ridículo uma sociedade assim que vê esse tipo de notícia e ainda as mulheres vão lá e comentam, né? Ai, que horrível! Ai, como é que pode a fulana? E tu fala, não é bem assim, né? Vamos parar para pensar um pouquinho sobre o que isso significa, né? Com certeza, né? Muito essa questão de quem somos nós, mulheres, que estamos, né, no processo de nos encontrar e saber quem realmente somos, numa sociedade que nos sexualiza, né? Numa sociedade que nos põe num padrão. E então tem toda essa questão de que é importante, né, que seja visto muito essa questão. E aí também tem a série Vision, né, que a atriz ela mencionou que a primeira roupa que escolheram pra ela disse que não queria usar aquela. Não era uma roupa pela qual ela achou adequada, que ela gostaria de utilizar. E entra muito essa questão também de que nas HQs eles apenas fazem o desenho, né? Normalmente de homem pra homem ali, muito nessa questão. E aí, quando vem pra questão de filmes e séries que vão envolver pessoas de verdade atuando aqueles personagens, entra essa questão também de tipo, como é que vão ser colocadas essa visão para aquelas pessoas que estarão utilizando aquelas roupas agora, na atualidade, porque nós não estamos mais em 10, 20 anos atrás, quando foram criadas essas personagens. Entra muito essa questão de tempo também, que tudo bem, não tá tudo bem na verdade, mas que naquela época foi criado por exemplo, a Capitã Marvel teve sua evolução melhorada neste quesito, e que tem que sempre ir buscando evoluir, apesar de antigamente ter tido toda essa questão de construção, como uma personagem chaveirinho, por exemplo. Uhum, exatamente. Emily. Complementando essa questão da fala da Cris, né, e da tua também, sobre essa questão do padrão dos corpos femininos, que é uma coisa que é muito importante que tu tenha disseminado, por exemplo, essa discussão sobre a questão do empoderamento feminino numa turma de sétima série? Uhum. Sétima série, que é principalmente onde começa a desenvolver esse corpo, e aí as meninas que têm o corpo mais desenvolvido, aí de repente são mais populares que aquelas que ainda não desenvolveram o corpo, e aí começa toda aquela questão de rivalidade feminina, e aí, a fulaninha é feia porque ela não usa maquiagem, ou porque ela não se arruma, ou ela tá, né, desencaixada. Então, bem importante que tu tenha iniciado essa discussão, assim, numa turma que está passando por essa fase agora, que está descobrindo, e aí elas já sabem e já podem refrear, né, esses impulsos que a gente tem, porque são muito difundidos, assim, na gente, nessa questão, nessa cultura que está tão enraizada, assim. A gente tem essa questão do corpo, que ele é o corpo curvilíneo, que ele é, né, aquele corpo super tido como sexy, assim, que às vezes até traz para o nosso olhar uma estranheza sobre os corpos de mulheres, por exemplo, que são mais fortes. Agora, recentemente, iniciaram as gravações, né, do filme do Thor, que vai ser uma continuidade, assim, dele, Love and Thunder e tal. E aí que era para ser o par romântico do Thor, ela vai acabar assumindo uma posição como heroína, né? E aí a atriz, a Natalie Portman, ela ficou super forte pro papel, porque nos quadrinhos tem isso, né? Das super-heroínas serem muito fortes.
as atrizes, para fazerem esses papéis, têm um treino super puxado, não tem como elas manterem aqueles corpos lisinhos, onde só cresce, digamos, os seios, né, e ali o bumbum. Então, ela tá com o físico bastante definido, os braços super fortes. Isso causou uma grande estranheza na internet, várias pessoas criticando. Outras personagens já passaram por isso, pela questão de não apresentarem aquele corpo mais tido como feminino, que são os bracinhos finos, o corpinho miúdo, mas aí os seios, né, e a bunda são grandes. Então, a Lara Croft também passou por isso, na nova versão da Lara Croft foi muito julgada por causa disso. No filme do Mortal Kombat também, eles julgaram muito pela atriz Megan Fox não ter sido escolhida para um dos papéis do filme, que é como Melina, né, porque ela tem uma grande semelhança, assim, de rosto. E aí fica essa questão aí também, né, que às vezes as pessoas, elas consideram mais a atriz que é mais semelhante, digamos, na questão estética ao personagem, do que uma atriz que realmente possa entregar, né, um trabalho de mais qualidade, um trabalho mais realista. Então, é bem importante. E sobre a questão das mulheres chaveirinho também, a gente vê muito isso e ainda vê na atualidade, por exemplo, fugindo um pouquinho, ela não é uma heroína, mas ela é uma figura bastante importante, que é a Gina Weasley, em Harry Potter, né? Nos livros, a Gina, ela é escrita por uma mulher, e ela é escrita como uma personagem forte, de personalidade forte, ela é bastante poderosa, ela tem ali, ela é uma personagem bem central, ela é capitã do time de quadribol, e isso é muito, muito reduzido nos filmes, por exemplo. E ela é só colocada como a acompanhante do herói principal, que é o Harry Potter, né? Ela é para ser o principal enlace amoroso dele. E aí ela é colocada assim, só como isso mesmo nos filmes. Tem um forte apagamento daquela personalidade dela. E é uma coisa que é bastante triste, né? Porque o filme, ele ainda foi feito, assim, uma coisa mais atual. E ela foi escrita por uma mulher, mas na hora de ser retratada nas telinhas, ela acabou perdendo o impacto, né? Então, são várias questões, assim, que a gente tem que estar sempre prestando atenção e olhando e tendo o nosso olhar guiado também para aquilo que a gente deixa passar, né? Muitas vezes acaba sendo exaustivo, mas é recompensador, porque a gente está numa sociedade que exige que para a gente ter mais voz, a gente tenha esses olhares mais apurados, assim. Isso que tu está trazendo é bem importante, e aí eu vou também trazer, né, abrir um pouco o tópico, e eu acho importante isso, né, que a gente acaba percebendo isso, não só nas heroínas, eu usei as heroínas ali, porque, enfim, né, eu gosto e eu tinha que partir de alguma coisa, ter uma temática, mas sim, como tu está trazendo o Harry Potter, tem vários outros, né, e aí uma coisa que é minha, né, que eu acho que a gente, quando chega nessas situações e a gente vai falar sobre isso, a gente tem que saber argumentar sobre isso, né? Eu vejo hoje muito, e aí eu não vou falar só do feminino, mas enfim, em todas as representatividades, em todas a diversidade, enfim, é uma batalha, né? As pessoas muitas vezes alguém vai lá e fala algo que não cabe no momento, ou por exemplo, eu tenho um amigo que fez um comentário machista, aí vão lá e metralham, né? E eu tenho uma percepção de que sim, a gente está numa luta, a gente tem que batalhar, a gente tem que conquistar espaço, seja as mulheres, seja o público LGBT, enfim, todos, né? Mas eu sou de uma percepção de levar conhecimento, assim, né? Tá certo que vai chegar um momento em que tu vai uma, duas, três, quatro, cinco vezes na mesma pessoa e tu vai ver que ali não vai mais entrar, né? Mas eu sou muito de explicar, né? E aí o que acontece? Muitas vezes eu uso até a história dos personagens. Ah, mas tu sabia que assim, lá, porque era assim, agora é assado, por causa da representatividade. Tu sabia que como a gente se sente, eu como mulher, quando eu via isso, eu sentia isso, né? Porque eu acho que ajuda principalmente no público mais novo, que daí é a minha área de trabalho, né? Infância e adolescência, porque é uma geração que está vindo muito mais aberta ao diálogo, eu percebo muito isso, assim, que já está vindo um pouco menos de preconceito,
né? A gente não sabe a atualidade do nosso país aqui, principalmente está complicada, mas assim, estão vindo assim mais abertos ao diálogo, falam sobre a homossexualidade de uma forma natural, né? Já escutei assim, tudo bem se o menino beijar o menino, né? O que tem de mais, né? Então, assim, se levar para esse público de uma forma, eu acho mais explicativa, mais instrutiva, talvez, de falar um pouco da história, de por que o feminismo hoje é importante, né? Não é porque as mulheres querem roubar o lugar dos homens, toda essa coisa que falam, né? Mas ir trazendo, tu sabia que acontecia isso com as mulheres? Sabia que até tal ano as mulheres não podiam fazer isso? Tu sabia que tal... Então é importante para que a gente, né? Enfim, a mesma coisa a questão racial, né? De trazer toda essa questão histórica da questão, né? De por que existe, enfim, hoje as políticas, como é que chama as políticas? Não, me fugiu o termo. Mas, enfim, a questão das cotas, né? Por que existe? Eu acho que é muito nisso, sim, na explicação, né, Emily? Eu acho que tu traz uma linha de raciocínio muito interessante nisso, assim, né? Tipo, olha só, tu sabia que no livro a Hermione... Porque às vezes as pessoas não entendem por que a gente fica revoltado com alguma coisa, né? E aí a gente, mas olha isso aí, que absurdo isso que eu tô vendo, mas por que é um absurdo, né? E aí a gente tentar explicar, assim, né? Eu acho muito isso, assim, eu vejo, eu fico muito triste, assim, quando eu vejo que é uma batalha, assim, né? E aí acaba um comentário escroto no Facebook de um homem, por exemplo, aí vai uma mulher lá e põe homem fazendo omisse. Isso aí não fala nada, né? Não fala nada, assim, o que fala mais é tu botar lá e dizer assim, tu sabia que por causa de comentários como o teu, tantas mulheres acabam sendo assassinadas por feminicídio no Brasil? Já parou para pensar sobre isso? Eu acho que fala muito mais do que comprar uma briga e só taxar, né, o homem fazendo omisse, né? Então, enfim, nesse sentido, né? Eu acho que a gente entende também que tem uma sobrecarga muito grande nas gerações de estar... né, essas discussões estão sobre os holofotes agora, nos veículos midiáticos, no caso, nas redes sociais, né, em todo lugar, mas a luta já vem de muito antes, já vem de fora das câmeras, das redes, dessa questão da internet, então tem uma sobrecarga também. E às vezes a gente não pode culpar a pessoa, porque às vezes a pessoa só olha assim, estoura e não aguenta mais. Mas sempre tentar, né, ter um olhar mais didático sobre e trazer o teu conhecimento, que nem tu falou, né? Às vezes, tu vai 1, 2, 3, 4 e vê que não adianta mais. Mas antes desse momento a gente tem que tentar essa 1, 2, 3, 4, né? A gente está tentando todos os dias, quando a gente vem ressignificando trabalhos, trazendo olhares mais assertivos, como o teu, sobre a questão do empoderamento feminino em cima da Capitã Marvel, que foi uma personagem que foi bastante rechaçada pela comunidade masculina, quando houve a escolha da atriz para a representação dela no cinema, né? A Kamala Khan, que a gente vai ver agora ainda a representação dela, então a gente já está bem ansioso com essa construção, né? Já espera uma coisa bem positiva, como a gente teve, por exemplo, em WandaVision, né? Que foi uma série muito boa, que mostrou mostrou o luto da Wanda, né? Não sei se tu concorda, mas eu achei que mostrou o luto da Wanda de uma forma bem sensível, bem complexa, como é a mente de uma mulher, geralmente, né? As associações que a gente faz e às vezes os bloqueios que a gente tem com as nossas dores mais profundas, né? E o quanto isso às vezes nos prende de perceber o quanto a gente realmente é poderosa, o quanto a gente já passou por todas aquelas coisas e o quanto isso forma a nossa totalidade enquanto mulher, que é a luta, que é a sensibilidade, que é uma força, né? Seja por um personagem fictício, seja a gente na vida real, e traçar essa linha, né, das personagens fictícias com a gente, porque toda mulher é uma super-heroína, toda mãe é uma super-heroína, que mãe que nunca lutou pelo seu filho, que nunca batalhou por ele, a gente batalha pelos nossos direitos, então é bem importante, né, que a gente traga isso nas questões de racismo também. A gente teve atualmente, né, toda a questão do movimento do Black Lives Matter, muito importante,
A gente ainda vê todos os dias uma violência policial muito forte contra pessoas negras, indígenas. Então, essa questão do racismo, né, é bem importante. Também tá aí na mídia, as pessoas estão lutando. A gente saber como lutar, como saber usar a nossa voz é muito importante. E começar isso cedo é muito importante, né? Porque lá, quando a gente tem 15, 14 anos e começa a se interessar por esses assuntos e tem aquela vontade, aquele desejo, que é uma coisa quase lúdica de mudar o mundo, de fazer a diferença, a gente sempre tem as pessoas que vêm e falam que a gente só faz isso porque a gente é novo e não entende do mundo e não sabe das coisas. Então, mostrar, trazer embasamento para essa voz da criança que ela quer gritar por um mundo melhor, por um mundo, né, mais estruturado, mais igual, assim, e dar poder para essas palavras, assim, é bem importante. Concordo contigo, Amy. Concordo. Então, que esse seja, né, o fruto de que a gente possa ter mais debates como esses, mais espaços em que a gente possa conversar sobre e que a gente possa relacionar o feminismo com outros inúmeros aspectos que estão nos rodeando, não só o feminismo, mas o racismo, as questões LGBTQIA+, entre todos os debates pelos quais a gente luta no nosso dia a dia, né? E é com isso, então, que a gente chega ao finalzinho da nossa conversa, da nossa entrevista, que foi magnífica, né? É importante termos estes espaços, é importante que a gente possa ter momentos como esse. E como eu mencionei, espero que seja, né, mais um fruto, assim, de um debate e que possa, né, futuramente ter mais, assim como tem suas intervenções, que são lindas também, assim, pelo que você nos mostrou. São intervenções importantíssimas, principalmente para que essas meninas possam compreender de que tá tudo bem, você não precisa ser igual a outra menina, até porque ninguém é igual a ninguém. Então, Emanuele, muito obrigada por sua participação. É muito gratificante a gente ter um espaço como esse. Então, queria muito te agradecer, nós todos da organização. Não sei se o pessoal a Emily e o Rafael querem falar um pouquinho antes de dar a sua fala final, então. É só agradecer, né, por te parabenizar primeiramente, né, pelo teu trabalho. Tu disse que está começando a tua carreira agora. Eu acho que está começando com um passo lindo, super importante, né, com um olhar muito bem direcionado, principalmente para as causas femininas, sendo tu uma mulher, né. Então, te agradecer também por ter compartilhado o teu trabalho com a gente, por ter se disposto a ter essa conversa, que eu acho que ela é muito importante, bastante edificante para todo mundo que estiver nos assistindo, e só agradecer mesmo. Então, acho que eu faço das palavras das gurias as minhas também. Eu acho que é, para mim, já que estou numa área que se parece, né, que conversa com a tua também, no sentido das HQs, né, é uma coisa que a gente vê como muito produtiva, né, a literatura, as histórias em quadrinhos sendo objeto de estudo e ferramenta para, enfim, para questões psicológicas, para psicoterapia, enfim, para as questões do íntimo de cada um, né, eu acho isso muito importante, né, porque é para isso que ela serve enquanto objeto social, né. Então, eu fico muito feliz assim que exista um trabalho desse tipo, um tipo de estudo que eu nunca tinha visto acerca, sabe? Então, para mim é bastante interessante, assim, porque é um estudo de área bastante que me é comum, né? Então, te parabenizar pelo teu trabalho, assim, eu vejo assim, criei um certo carinho para esse tipo de abordagem, né, com a literatura. Então, eu acho que tanto tu quanto eu temos muito para estudar nisso, né? Dar muitos frutos ainda esse tipo de abordagem, né? Então, acho que parabéns para ti e sigamos em frente, né? Que a batalha é dura, mas a gente está aí, né? Não dá para largar a peteca no chão. É isso mesmo. Mas, então tá. Gente, agradeço a tua presença também, Emanuele, a tua disposição de tempo, tá? Então, muito obrigado. Gente, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer estar falando dessa temática, poder compartilhar um pouco também do que eu estudei, do que eu construí, né, para levar para mais gente, né, além só daquele grupo que eu trabalhei. E parabenizo vocês também pela organização do evento e por ter esse espaço, né, por estar preocupados com o conteúdo que estão também, né, disponibilizando aí para o pessoal, e vai ser um grande sucesso. E, enfim, estou à disposição e agradeço muito vocês pelo convite.